Turminha! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Sejam todos bem-vindos. Nossa aula de hoje vai ser de Geografia, na página 173, e o livro de Gramática. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa. Então, pegue agora o seu livro de Geografia e coloque ele na página 172, que nós vamos, antes dessa aula, dar uma relembrada na aula passada, ok? Na página 172, a gente começou a falar dos meios de transporte. Os meios de transporte, eles são importantes porque eles nos levam de um lugar para o outro. No nosso livro foi falado do metrô, do ônibus e do mototáxi, que atualmente é um meio de transporte que leva várias pessoas de vários lugares para o outro. Mas nós temos também o táxi, nós temos agora essa novidade nos últimos tempos, que são os aplicativos, né? A gente tem Uber, tem Pop, tem vários outros que nos levam de um lugar para o outro também, certo? Quais são os meios de transporte, professora Sara? Carro, ônibus, trem, caminhão, bicicleta, jumento, carroça, barco, balsa, canoa, helicóptero, motocicleta, avião, alguns animais, como eu falei agora, cavalo, todos esses são meios de transporte, certo? Na página 173, ele está falando de transportes individuais e coletivos. Vamos fazer a leitura do texto? Os meios de transporte podem ser de uso coletivo ou individual. As pessoas que usam os meios de transporte coletivo não são as proprietárias, não são as donas desse transporte, certo? Mas, assim como todo cidadão, contribuem para a manutenção, funcionamento desse veículo, pagando passagens e impostos específicos. Então, o ônibus, o 456, o 454, o 030, o 034, todos os ônibus que rodam aqui no nosso bairro, eles não são nossos, nós não compramos, né? Mas nós pagamos passagens, nós pagamos impostos devidos para que o uso seja de qualidade. Nem sempre isso acontece, nós sabemos, né? Existe superlotação, existe os ônibus quebrados, sem manutenção. Tudo isso é prejudicial para o trânsito em si. Já os meios de transporte individuais, as pessoas são as proprietárias, são as donas de veículos, motocicleta e etc. Pois eles pagam ele numa loja especializada quando usam, quando usado, compraram de outras pessoas. Como é isso, professora? Aqui em Manaus nós temos várias concessionárias que elas vendem carros novos e usados de outras pessoas. E também aqui na Cidade Nova, eu não sei se alguns de vocês já foram, eu já fui. Tem aqui um clube aqui na estrada da Cidade Nova que eles vendem carro todo domingo. As pessoas informais que querem vender seus carros colocam todos na via e aí ficam fazendo negociações com várias pessoas, certo? São exemplos de transporte coletivo. A gente já falou desse transporte. Ônibus, trem, metrô, balsa, barco, são transportes coletivos que várias pessoas utilizam ao mesmo tempo. Se bem administrados pelo poder público e preservados, pela população, os meios de transporte públicos e coletivos podem oferecer vantagens em relação ao transporte privado, com menor emissão de gases poluentes e menos automóveis nas ruas, pois transportam um número maior de passageiros, o que resulta na melhoria do trânsito nos municípios. Essa é a ideia que o ônibus faria: transportar mais pessoas como ele transporta, diminuir o fluxo de carro nas ruas, né? E menos poluição. É claro que a gente sabe que isso não acontece sempre, porque aqui na nossa cidade é poucos ônibus, os ônibus são sempre lotados, né? E aí o fluxo de carro junto com os ônibus sobrecarrega o sistema, né? Sobrecarrega o sistema
do trânsito. Aí o trânsito fica carregado. Você percebe que agora na entrada do Manoa estão construindo um viaduto a desafogar esse sistema de trânsito, né? A dar uma aliviada. E é por isso que a gente está aqui um pouco, muito engarrafamento. Já tinha, continua tendo ainda não resolveu esse problema. Mas olhe para a imagem. Na imagem, nós temos o ônibus e temos carros, 127 carros e 12 ônibus. O ônibus, os dois, está transportando 190 pessoas nessa imagem. E 127 carros. Observa que comparando o transporte do ônibus com o carro, os carros estão poluindo mais do que os ônibus, né? Porque são uma emissão maior de gases poluentes que sai do carro, e o ônibus, como só tem dois, já é mais reduzido. É claro que isso aqui, na nossa realidade, nós sabemos que ele não funciona muito bem, né? A poluição acontece de ambas as partes pela falta de manutenção nos veículos coletivos, certo? Vamos agora para a página 174. Saiba mais, o carro e a poluição, como a gente já está falando agora, né? Ao usar o carro, você está contribuindo para a poluição do seu município, estado, país e planeta. Pois muitos gases poluentes são soltos no ar, o que aumenta a poluição. Sempre que possível, escolha se locomover de transporte coletivo, de bicicleta ou até mesmo a pé, pois é muito mais saudável para você e para a terra. Além disso, alguns municípios já existem ônibus movidos a eletricidade ou a hidrogênio, os quais não poluem o ar com a emissão de gases. No Rio de Janeiro, desde 2016, tem ônibus movido a hidrogênio, como está aqui no exemplo. E ônibus movido a energia elétrica em São Paulo em 2015. Olha só, São Paulo está em cima e embaixo de verde está o Rio de Janeiro. Atividade. Vamos para a atividade da página 174. Reescreva as frases corrigindo-as. Então, a frase está escrita e você vai reescrever ela da maneira correta, ela está errada. Vamos ler a frase da letra A. A balsa, a bicicleta e o metrô são transportes individuais. Opa, tem algo errado aí. Balsa, metrô, transporte individual? Nananina não. Você já sabe que balsa e metrô são transportes coletivos. A bicicleta, sim, é um transporte individual, certo? Então, você já vai respondendo aí. B. O carro, a moto e o ônibus são transportes coletivos. Opa! No caso do carro, pode ser. Porque hoje em dia, com a situação dos aplicativos, tem vários papais, várias mamães, vários titios, titias que pegam seu carro pessoal da sua casa e se cadastram no aplicativo para fazer corrida, né? Para fazer o transporte dessas pessoas pelo aplicativo. Então, se você colocar o carro como transporte coletivo, nesse sentido, coloque carro, entre parênteses, aplicativos. Que aí eu já vou saber que esse carro também faz transporte coletivo. Então, o carro, ele é coletivo e individual, dependendo da situação. A moto é um transporte individual, mas também transporta pessoas, também pode ser coletivo, no caso dos mototaxistas, como nós estudamos na aula anterior. O ônibus, nós sabemos que, de fato, ele é coletivo, ele serve para levar várias pessoas de um determinado local para o outro, certo? Agora, nós vamos para a tarefa de geografia. Vamos para a página 175. Eu vou deixar a tarefa do caderno para o final, tá certo? Vamos lá, brincando de geógrafo. Agora você vai brincar de sendo geógrafo. Olha que legal. Observe as imagens e ligue os personagens aos meios de transporte mais adequados. Não se esqueça de escrever se esses são coletivos ou individuais. Então, você vai ligar a imagem ao transporte ser individual ou coletivo
e você vai escrever na linha de baixo. Esse transporte é coletivo, individual, ok? Vamos lá. Pessoal, fiquem todos atentos, daqui a pouco partiremos para a nossa visita ao museu. Olha só quantas pessoas tem aí. Você acha que eles vão de transporte individual ou coletivo? Aí você vai ligar ao que você acha. Normalmente eles são estudantes, então estudantes vão em ônibus escolar, certo? B. Não vejo a hora de chegarmos à ilha para aproveitar o dia. Vai ser muito divertido, mas antes precisamos atravessar o canal. Olha só, eles vão atravessar também com o transporte coletivo, né? E você vai ver, eles vão atravessar o rio, atravessar um lago, atravessar o mar. Como que eles vão? Aí, a última. Adoro passear ao ar livre e sentir a brisa no meu rosto. Que meio de transporte é esse? Observa, ela tá de capacete. Já dá uma dica aí pra você. Tá certo? Agora nós vamos para a página 175. Pequeno cidadão. Vamos ler o texto. Transporte público gratuito. Gratuidade e meia passagem no transporte público, uma conquista em muitos municípios. Idosos, crianças de colo, estudantes, desempregados e pessoas com deficiência têm gratuidade ou descontos para circularem em transportes como ônibus, trem, metrô e até mesmo passagem de avião. Garantidos por leis municipais, estaduais e federais, esses benefícios são conquistas da sociedade. Então, ao longo do tempo, a sociedade, os estudantes, os desempregados, as pessoas com deficiência física, elas conquistaram o direito à meia passagem ou até mesmo a gratuidade dessa passagem, certo? Peça a ajuda de seus pais ou responsáveis por você a um outro adulto para escolher um meio de transporte público de seu município e pesquisar que tipo de gratuidade e desconto é oferecido. Depois, preencha os campos abaixo e reflita sobre a importância dessas ações. O que você vai fazer? Primeiro, você vai pedir ajuda do papai e da mamãe, certo? E aí, você vai escolher um meio de transporte e vai pesquisar sobre que tipo de gratuidade ou desconto ou algum benefício ele oferece para o cidadão. E aí, você vai depois preencher os campos abaixo. Município e o estado. Você vai colocar Manaus / Amazonas. Meio de transporte público coletivo. Aí você vai colocar o meio de transporte que você escolheu, certo? Após isso, está escrito modalidade de desconto ou gratuidade. Você vai colocar qual é o benefício que esse transporte oferece para a população. Se é meia passagem para estudante, se é gratuidade para os idosos, tudo isso. E você vai colocar embaixo quem são os beneficiários. Vamos supor, eu escolhi o transporte coletivo porque ele vende a passagem para estudantes com desconto, pela metade do preço. Então, o beneficiário dessa situação é o estudante. Então, você vai colocar estudante, tá certo? Agora, nós vamos para a atividade no caderno. Não esqueça de colocar a data da atividade, tá certo? De colocar o cabeçalho da escola, tá bom? Porque aí fica mais fácil na hora da correção, tá legal? Ó, aqui ele tá dizendo assim, ó, pergunte de seus pais ou responsáveis o que eles acham do transporte público do município. Anote as informações no seu caderno. Então, você vai perguntar do papai e da mamãe, vou colocar bem aqui para ficar bem visível para você. Para você dar um pause, botar no pause para você copiar. Pergunte dos seus pais ou responsáveis o que eles acham do transporte público do município. Anote as informações no seu caderno. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pause aqui. Então, tá aqui. Essa é a primeira atividade. A segunda. Vamos lá? Desenhe no caderno um meio de transporte
com cada um do tipo escrito a seguir. Você vai desenhar um transporte coletivo, um transporte individual e um meio de transporte que ele não seja terrestre. Tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje de geografia. Agora nós vamos começar a aula de português com o livro de gramática na página 108. Mas eu quero lembrar você que no final dessas duas aulas eu vou colocar 2 videozinhos para você. Um vídeo sobre o meio de transporte e o outro vídeo sobre o nosso assunto. Na aula de ontem, a aula ao vivo, nós falamos sobre sinônimos e antônimos, certo? Sinônimos são as palavras que têm o mesmo significado, mas ou elas têm um significado parecido. Como, professora? Bonito, belo. Elas têm o mesmo significado, mas elas são escritas diferentes. Vamos agora para a nossa gramática. Na nossa gramática, nós vamos falar dos sinônimos e dos antônimos. Nos sinônimos, vamos lá. Página 108. Leia os versos e observe as palavras destacadas. Arte do arteiro. Para o menino travesso, a arte é fazer traquinagens. Já o famoso pintor faz arte pintando paisagens. Arte do artista. Assim vão levando a vida, cada qual do seu jeito. O arteiro apronta em sua casa, o artista no museu. As palavras travesso, arteiro, elas têm o mesmo significado, elas querem dizer a mesma coisa. Então, olha aí, as palavras que têm o mesmo significado e que querem dizer a mesma coisa, elas são chamadas de sinônimos. Conheça algumas palavras e seus sinônimos. Vamos aqui para o nosso livro ver. O sinônimo de alegre é contente. De andar é caminhar. Aparecer, surgir. Barulho, ruído. Bonito, belo, lindo. Calmo, manso. Claro, alvo. Desaparecer, sumir. Distante, longe. Estudioso, aplicado. Lento, vagaroso. Morar, residir. Pacote, embrulho. Perfumado, cheiroso. Repousar, descansar. Unir, juntar. Vadio, preguiçoso. Valente, corajoso. Vamos agora para a página 109, nas atividades. Circule os sinônimos das palavras abaixo no quadro. As palavras do quadro são querer, ajudar, lento, alegre e caminhar. Repetindo, circule o sinônimo das palavras abaixo. Então, você vai circular a palavra que tem o mesmo significado das palavras que estão aqui dentro do quadro, certo? As palavras são querer, ajudar, lento, alegre e caminhar. 2. Complete o diagrama com os sinônimos das palavras abaixo. Repetindo, complete o diagrama com os sinônimos das palavras. Sinônimo, que tem o mesmo significado. 1. Após. O sinônimo de após você vai colocar no número 1. O sinônimo de longe no número 2. De início no número 3. 4. De grande. E 5. Ganhar. Todos esses sinônimos você vai colocar na ordem que está apresentando aqui no diagrama no seu livro. Tá certo? Terceira, ligue as palavras ao seu sinônimo. Letra A, vagaroso. Letra B, calmo. E letra C, contente. Do outro lado, nós temos o sinônimo alegre, lento e manso. Você vai ligar cada um sinônimo com o seu significado, certo?
Vamos agora para a página 110 do nosso livro de gramática. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas, aquela que está bem de pretinho e negrito, por sinônimos. Eu quero que você escreva só o sinônimo? Não. Você vai escrever a frase toda e aonde está a palavra destacada, você vai substituir pelo sinônimo correspondente, certo? Vamos lá na letra A. Clóvis parou de sentir o aroma das flores. Você vai procurar o significado, um sinônimo para a palavra aroma. Então, se ele sentia, ele poderia sentir o cheiro das flores. Entendeu como é que é? A primeira, Clóvis parou para sentir o cheiro das flores. Aroma também quer dizer que é o cheiro. Vamos lá para a letra B. O garoto saltou as pedras. Tem dois aí que você tem que substituir e colocar o sinônimo. C. Sandro escutou os ruídos de seu quarto. Repetindo, Sandro escutou os ruídos de seu quarto. Letra D. O mar estava calmo e úmido. Perdão. O mar estava calmo e imundo. Repetindo, o mar estava calmo e imundo. Letra E. Neide estava alegre ontem. F. A sombra aparece na luz. Letra G. Merida é muito valente. Agora, na quinta, deixa eu só ajeitar aqui meu olho, que eu botei o óculos e hoje ele tá um pouquinho irritado. Vamos lá. Indique quais são os sinônimos das palavras. Na quinta pergunta. Acordar. Tem despertar, chegar e sair. O sinônimo que for correspondente à palavra, você vai marcar um xizinho, certo? B. Distante. Perto, próximo ou longe. C. Início, meio, fim ou começo. Andar. Correr, caminhar, pular. Letra E. Macio. Áspero, duro e fofo. Letra F. Batalha, combate, corrida ou embate. E letra G. Escondido, visível, oculto ou conhecido. O sinônimo que for correspondente à palavra que está na letra, que está discriminada nas letras, você vai marcar um X, ok? Vamos agora para a página 111, que é a ortografia. Palavras com que ou com que. Escreva, número 1, o nome das imagens e depois separe-as em sílabas. Dica: todas as palavras que possuem que, u. Então, nós temos aqui leque, coqueiro, caqui e liquidificador. Você vai escrever essa palavra corretamente, depois você vai separar as sílabas, tá certo? Lembrando que quando você separar as sílabas, o que, o, ele vai ter que ter ou o é junto com ele ou o i, tá certo? 2. Organize as sílabas e forme palavras e depois ligue as imagens. Ele está dizendo para você organizar as sílabas, então você já sabe que elas não estão juntinhas organizadas. Você vai arrumá-las, escrever e depois ligar cada palavra à sua imagem, tá certo? Agora, nós vamos para a página 112. Bom, na 112, nós vamos falar dos antônimos. O que é os antônimos? Vamos entender lendo a tirinha e observando a conversa da mãe com o menino, o Armandinho. Vamos lá. Tinha uma mosca enorme batendo na vidraça da sala. A mãe pergunta para o Armandinho: e você abriu a janela para ela sair? Aí ele disse: bom, eu abri para ela entrar. Então, pela pergunta da mãe, nós observamos que o Armandinho deveria ter deixado a mosca sair. Ao invés disso, ele deixou a mosca entrar.
Sair é o contrário de entrar, como está aqui no nosso livro. As palavras entrar e sair, elas são antônimas. Antônimos são as palavras que têm um significado contrário. Então, olha, sinônimos, significados iguais. Antônimos, significados contrários, diferentes. Conheça algumas palavras e seus antônimos. Vamos conhecer algumas palavras que está aqui no nosso livro e seus antônimos. O antônimo da palavra alegria é tristeza. Da palavra alto é baixo. Chorar é rir. Corajoso é medroso. Derrota é vitória. Difícil é fácil. Escuro é claro. Então, o antônimo da palavra feliz é infeliz. Da palavra forte é fraco. Da palavra frio é quente. Da palavra gordo é magro. Da palavra justo é injusto. Da palavra longe é perto. E da palavra mentira é verdade. Prosseguindo na terceira pergunta, na terceira coluna, o antônimo de noite é dia. De obedecer é desobedecer. De pequeno, grande. De pobre, rico. De subir, descer. De subir, descer. De repetir 2 vezes a palavra subir e descer. E de vender, comprar. De bonito, feio. De largo, estreito. Então, todas as palavras que têm um significado contrário, elas são chamadas de antônimos. Vamos agora para a página 113. Encontre e pinte os pares de antônimo conforme o exemplo. Lembrete, utilize uma cor diferente para cada dupla de antônimos. Então, a primeira que ele usou aqui, ó, caro, o antônimo de caro é barato, então ele pintou de amarelo. Então, os 2 pares seguintes você pode pintar de verde, o terceiro par de azul, o quarto par de laranja, o quinto de vermelho, entendeu? O sexto de lilás. Você vai escolher a cor, mas lembre-se que cada par tem que estar pintado com uma cor, conforme está aqui no modelo, certo? Aqui no quadro nós temos as palavras noite, bonito, dia, novo, começo, fim, longe, último, velho, primeiro, claro, feio, perto e escuro. Você vai ligar os antônimos e vai pintar da mesma cor, cada par de antônimo, certo? Agora, encontre e circule no diagrama o antônimo das palavras do quadro. Então, no quadro, nós temos a palavra certo, grosso, feio, pobre, fim, alegre, vazio e imperfeito. Vou repetir para vocês. Encontre e circule no diagrama os antônimos das palavras abaixo no quadro. Olha o quadro. As palavras do quadro são certo, grosso, feio, pobre, fim, alegre, vazio e imperfeito. Você não vai pegar o significado delas, você vai pegar o significado contrário, ok? E aí você vai encontrar essas palavras no diagrama. A mesma quantidade de palavras que tem no quadro vai ter que ter no diagrama, certo? Vamos para a página 114. Na página 114 está assim: assinale a alternativa composta por palavras com antônimos. Então, você vai marcar o quadrinho que tem as palavras com antônimos. Observe na letra A. Ela tem 3 grupos de palavras. Letra A, cheio e vazio, grande e comprido, alegre e contente. Aonde você vê que tem a palavra e um significado contrário, dando sentido para ela, você vai marcar. Observe a letra A, cheio e vazio. O antônimo de cheio é vazio, então você vai marcar na letra A. Na letra B, tem amor e saudade, amigo e inimigo, começo e início. O que você vê a palavra como um antônimo, só são as palavras antônimas, você vai marcar o X. C, mais e menos, longe e distante, sempre e agora. Palavras compostas antônimas, por antônimos, né? D,
cair e desistir, tomar e beber, mergulhar e enxugar. Toda palavra que tiver os antônimos juntos, você vai marcar um X. 4. Escreva um antônimo da palavra destacada, completando as frases. Aí, olha só como é que tá. Quem não é fiel é... Aí você vai colocar o antônimo. Eu não tô pedindo, nesse caso, para você escrever a frase novamente. Você vai apenas colocar o antônimo no final da frase. Não esqueça do ponto final. Certo? B. Quem não está animado está o antônimo e o ponto final. C. Quem não é adequado é o antônimo da palavra e o ponto final. D. Quem não está alinhado está o antônimo e o ponto final. Letra E. Quem não é feliz é... Você vai responder. F. O que não é caro é... Aí você vai responder, vai colocar o ponto final nessas perguntas. Já na quinta, tá assim. Copie de cada frase 2 palavras antônimas. Eu vou mostrar pra você só como é que é a letra A e aí o resto você vai tentar desenvolver, tá bom? A caixa era leve, mas depois ficou cheia e pesada. Olha ali no final, cheia e pesada. Aí você vai colocar o antônimo dessas palavras. A caixa era leve, mas depois ficou leve e pesada. Certo? Copie de cada frase 2 palavras antônimas. Então, você pode copiar uma do texto e a outra você vai criar. Vai pesquisar. B. De dia, ele estava um pouco cansado e à noite ele estava exausto. De dia e noite. Janaína perguntou as horas e Luan respondeu que não sabia. Qual é as palavras antônimas? Perguntou e respondeu. Não sabia se ria ou se chorava ou se ignorava. Ria e chorava. Letra E. Todo dia acorda cedo para ir à escola, mas aos domingos acordava tarde. Então, as palavras antônimas são cedo e tarde. Repetindo, copie de cada frase 2 palavras antônimas. A caixa era leve, mas depois de cheia ficou pesada. Então, você vai copiar a palavra antônima leve e pesada. B. De dia, ela estava um pouco cansado e à noite exausto. Quais são os antônimos? Dia e noite. Janaína perguntou as horas e Luan respondeu que não sabia. As palavras antônimas, perguntou. Continuando, a Janaína, na página 114, perguntou as horas e Luan respondeu que não sabia. Certo? Aí você vai colocar os antônimos, as palavras antônimas. Perguntou e respondeu. D. Não sabia se ria, se chorava ou ignorava. Ria ou chorava. Letra E. Todo dia acordava cedo para ir à escola, mas aos domingos acordava tarde. Você vai colocar as palavras antônimas cedo e tarde, certo? Vamos agora para a página 115 da ortografia. As palavras da ortografia são traz com Z, traz com S no final e acento agudo e atrás com S e acento agudo. Vamos ler o pequeno texto que ele vai dar várias dicas para nós. As palavras traz com S e acento agudo e atrás são pronunciadas de forma parecida, mas têm grafias e significados diferentes. Traz com Z sem acentuação indica a ação de conduzir ou transportar algo. Traz com S e acento agudo indica uma posição anterior e é usado junto com outra palavra, nas formas por trás, de trás e para trás. Atrás indica uma posição ou um tempo anterior e ela não precisa vir junto com as palavras por, de e para, certo? Então, vamos lá. Complete as frases com traz com Z, traz com S e acentuação ou atrás. Vamos ler as frases.
Eu vou entrar por da casa. Você vai colocar se é trás com Z, com S acento agudo ou atrás. O cachorro correu do gato. No meio dessa frase também você vai responder. Sempre que viaja, ela traz presentes para nós. O gato se escondeu da árvore. Aí você vai colocar se ele se escondeu trás ou atrás. Criança deve sentar no banco de trás do carro. Essa história aconteceu há muito tempo. Aí você vai responder. E a número 2 é uma frase. Escreva uma frase com cada uma das opções. Então, você vai colocar uma frase que você vai utilizar o trás com o Z no final. Outra, na letra B, o trás com o S, o acento agudo. E a C, atrás. Você vai criar uma frase. Não esqueça que as frases começam com letra maiúscula e elas terminam com ponto final. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Quero agradecer a presença de vocês, tá? Façam as atividades direitinho. No caso de português, não esqueçam que no sábado tem a correção, tá? Correção é para corrigir. Não fiquem a semana toda acumulando as tarefas e no sábado passar o dia inteiro fazendo correção, tá? Aproveitem o sábado, então se organizem. Façam todas as tarefas na semana, para chegar no sábado você só comparar e ver o que tá certo e o que tá errado. Tá certo? Agora eu vou passar 2 vídeos para vocês. Um sobre sinônimos e antônimos e o outro sobre os meios de transporte. Tá legal? Desde já eu quero agradecer. Amo vocês de todo o meu coração. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Beijo e tchau, tchau. Sinônimos e antônimos. O que são sinônimos? Sinônimos são palavras diferentes que possuem o mesmo significado. Exemplos: abelhudo e intrometido significam a mesma coisa, assim como abrandar, amolecer, abreviar, resumir, agressivo, hostil, borracho, bêbado, charada, adivinhação, cheiroso, perfumado, clarear, embranquecer, genuíno, autêntico, modo, maneira, peteleco ou tapa, bofetada, recolher, reunir, segmentar, dividir, sossegar, acalmar, transgredir, infringir. E o que são antônimos? Antônimos são as palavras com significados contrários. Palavras diferentes que têm os significados contrários. Exemplos: o contrário de acender, apagar. Alto, baixo. Calmo, nervoso. Certo, errado. Claro, escuro. Desobediente, obediente. Fechar, abrir. Feio, bonito. Fraco, forte. Frente, atrás. Gordo, magro. Jovem, velho. Limpo, sujo. Pequeno, grande. Vida, morte. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas,
cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres, os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem! Depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda.